Pois bem, na sequência do nosso culto, você pode, mais uma vez, abrir as Escrituras. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. É aí que nós vamos continuar aqui para podermos, na sequência, ouvir o Senhor falar agora através do sermão que aqui será exposto. Ao ouvir esse sermão, preste bem atenção. Você pode ter 3 tipos de atitude, a grosso modo dizendo. A mais comum e favorável é ouvir e depois disso não fazer nada, continuar a vida normal. A segunda opção, você pode fazer como também, assim, a grande maioria, acatar, obedecer, mas diante da primeira dificuldade, você desistir. Você pode, nesse terceiro ponto, fazer como a minoria. Diante do que você está ouvindo, e agora em específico, a mensagem que está sendo compartilhada a você, e creio sem sombra de dúvida que quem está falando é o Senhor, usando aqui os teus servos para comunicar no seu coração a mensagem, para que você possa ter conhecimento sobre Jesus e se posicionar, tomar uma atitude. Porque é simples, diante de toda essa comoção, diante de tudo que está havendo nesse ambiente através desse nosso momento aqui nessa noite, é perceptível. Jesus, ele tem compaixão de você. Ele tem compaixão de você, ele tem compaixão de você, ele tem compaixão de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nesse lugar. Então, clame por ele. Clame por Jesus. Levanta o som do sentimento do seu coração. Você possa nessa hora rasgar o seu espírito diante dele. Isso é clamar, é colocar diante do Senhor sem medo o que de repente está preocupando você, ou que você enfrenta, ou que você está passando. Por que eu digo isso? Nós estamos vendo uma série de sermões que fala a respeito dos milagres de Jesus, o porquê que eles aconteceram e o que levou essas pessoas a terem acesso aos milagres de Jesus e referências desses milagres na nossa vida nos dias de hoje. Versículos 46 ao 50, primeiro momento, o texto ele nos informa o seguinte: o cego de Jericó é o subtítulo na minha Bíblia. E fora para Jericó quando ele e seus discípulos, uma grande multidão saiu de Jericó junto ao caminho que estava assentado um mendigo que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamam, e chamaram. E o cego lhe disse: Coragem, levanta-te, ele está chamando. Lançando-se a capa, levantou-se, deu um salto e dirigiu-se a Jesus. Pois bem, meus irmãos e ouvintes que estão aqui nessa noite, aqui nós temos a Nova Jericó. Já ouvimos a falar dessa cidade no Antigo Testamento, onde que Josué, conduzindo o seu povo rumo à terra prometida, eles se depararam com a grande muralha, entendendo a história e sabendo
Mais uma vez, temos aqui um grande libertador que tem a referência do mesmo nome, Jesus Cristo. Jeová salva, é o Salvador. E entre os outros significados que o nome de Josué e Jesus tem. Assim como também o nome que é Oséias. Esses três nomes, eles têm o mesmo significado. E aqui Jesus, ele está conduzindo o seu povo. Jesus está realizando coisas que até então jamais havia acontecido dentro dessa expansão e dimensão. Então assim, nós temos essa mesma história sobre a ótica de Lucas, que também nos deixou o Evangelho, assim como Marcos, que foi informado de Pedro, um seguidor de Jesus que estava junto com essa multidão, mediante esses fatos ocorridos dentro desse momento. Agora, o interesse maior do texto é: se Jesus curou Bartimeu e mais outro cego, isso é sim um fato ocorrente, mas a prova maior é que Jesus, ele realizou um milagre extraordinário. E o que está havendo? Nós temos esse homem sentado à beira do caminho. E ele está tendo a oportunidade de ir até Jesus. E de alguma maneira, mais uma vez, o texto nos informa que diante do alvoroço, ele pergunta: o que está havendo? No versículo aqui 47. E eles começaram a dizer para ele: Jesus, o Nazareno, está passando. Então eu vou repetir mais uma vez e faço isso incansavelmente. O porquê da necessidade maior de todas as vezes nós estivermos aqui, apresentarmos a Jesus e ninguém mais. O porquê, irmão, de esclarecer a respeito de quem Jesus é e nos escondermos na sombra do seu manto, de nos escondermos na sombra de seus passos, para que as pessoas elas possam saber o que Jesus é capaz de fazer. E você está aqui nessa noite no lugar certo, na hora certa, para que você, de repente, se não sabe, ou vai saber ainda mais sobre aquilo que Jesus é capaz de fazer. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Um tempo depois ele seria crucificado na cidade santa. Jesus, ele já havia mudado a vida de Zaqueu nessa sua jornada. E diante desse momento, Bartimeu, ele não perde a oportunidade, ele não perde tempo. Então, quando você está ouvindo a falar sobre Jesus, quando você está ouvindo a sua mensagem, te digo mais uma vez: faça o que for preciso, mas não perca tempo nem oportunidade. Coloque-se diante da presença dele. Temos aqui alguns destaques de extrema importância que não pode passar despercebido aos nossos olhos diante dessa jornada milagrosa que Jesus realizou na vida desse homem. Primeiro, como aqui nós destacamos, ele ouviu a falar de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, dentro dessa mesma situação, versículos 35 ao 38. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado e mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou do que se tratava. Disse que Jesus do Nazareno ia passar. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu a falar de Jesus. Como ele era cego, ele estava sentado. E é bem provável que ele precisava ser conduzido. Ele usou aquilo que ele tinha para poder levá-lo até Jesus, que era a sua voz. Ele começou a clamar, ele começou a gritar em alta voz para que Jesus pudesse se atentar com a sua presença ali. Ele não se intimidou, ele não perdeu a atenção diante das muitas vozes que estavam ali, meio aquelas pessoas que rodeavam a Jesus.
anunciado, quando está sendo propagado, quando estão falando a respeito dele, e essa intensidade é tão grande que isso te incomoda a tal ponto que você começa a buscar Jesus, e você começa a clamá-lo, e você começa a gritar pela presença dele, e você começa a abrir o coração para ele, e às vezes há pessoas que elas estão incomodadas, do seu lado, às vezes há pessoas que se sentem até envergonhadas, né? Para que tanto? Mas elas não sabem o que você está enfrentando. De repente elas não sabem o que você está passando, o que o seu coração está sentindo. Ele não se intimidou. Ele não se acovardou com aqueles que há mais tempo estavam caminhando com Jesus. Ele, sabe o que ele fez? Ele enfrentou a oposição. Então, se de repente há alguma coisa que está contrapondo você aqui, que é a oposição, você precisa enfrentar. Você precisa passar por cima dessas barreiras, como aqui nós lemos no versículo 48 do Evangelho de Marcos. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Diante das oposições, diante das barreiras que surgiram, diante de toda a intervenção que tentava calá-lo, que tentava interromper o seu clamor, pelo contrário, isso lhe deu mais força para que ele clamasse a Jesus ainda mais forte. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando o seguinte: pastor Luiz, a minha semana ela foi carregada desse jeito. Eu sentia como se houvesse pessoas, ou coisas, ou alguém tentando oprimir o meu clamor, tentando me calar, tentando sufocar a minha voz, tentando calar o meu coração diante de Jesus. Se essa é a sua situação, se esse é o seu enfrentamento, clame ainda mais alto. Grite por socorro. Peça a Jesus ajuda ainda com mais fervor, com mais entusiasmo, porque é Jesus que pode te ajudar. Persevere. Não desista diante das adversidades. Aí o que é que está acontecendo? Ele disse: Jesus, filho de Davi. Ele entendeu que diante do que ele estava sendo informado, que Jesus era o prometido das Escrituras, e sendo alguém ali dentro daquele povo ali que historicamente sabia a respeito dos efeitos do ministério messiânico, ele sabia que Jesus podia ajudar. Talvez você é alguém que está inserido, está no meio da igreja, no contexto do cristianismo. Você é uma pessoa familiarizada, sabe com o quê? Com a história da Bíblia. Talvez você é alguém que sabe a respeito da cultura cristã, mas você precisa se posicionar, tomar uma atitude. Foi o que ele fez. Aí o que acontece? Essas mesmas pessoas que estavam tentando interromper o seu clamor, bloquear a sua ida até Jesus, são as mesmas que vão dizer para ele o que agora? Coragem. O mestre te chama. Coragem. O mestre te chama. Talvez você clamou, talvez você insistiu, de repente você perseverou, e aí a palavra veio: coragem, serva do Senhor. Coragem, filho do Deus Altíssimo. Coragem, servo do Filho do Homem. Mas e agora? O que aconteceu? Nesse outro ponto, eles levaram ele até Jesus. Ele chamou a atenção do Senhor. Por quê? Volto a repetir: quem está vivendo o problema é quem sabe o que é dor. Quem está de repente vivendo com a enfermidade é o que sabe o que é incômodo.
Quem está vivendo com angústia é que sabe o que é tristeza. Porque essa pessoa, ela tem na pele experiência com algo que está ferindo o seu ser. Mas aí, você, nesse momento, como parte de Deus, está tendo a oportunidade de estar com Jesus. Através do conhecimento da palavra dele. Então tenha coragem. Não retroceda, não volte atrás. Jesus que te chama. É Jesus que diz: vem. Então, lança para fora todo medo. Lança para fora toda dúvida. Lança para fora toda desconfiança. Lança para fora tudo aquilo que te impede de estar com ele. O que ele fez? O texto falou que ele lançou a capa para trás, deu um salto e foi até Jesus. Ninguém pode te impedir de estar com Jesus. Nem eu. Ninguém que é membro da Congregação Batista Mandápolis pode te impedir de estar com Jesus. Ninguém que faz parte dessa, aquela denominação, ou que faz parte desse conjunto, ou essa pessoa que ela é cristã, que ela acompanha Jesus, que ela sabe quem ele é, não pode te impedir, não pode te impedir, não pode te impedir, não pode nos impedir de estar com Jesus. Não pode. Essas pessoas, ninguém, nem eu, pessoa alguma, independente de quem ela seja ou quem ela representa, pode ser impedimento de você estar com Jesus. Essas mesmas pessoas que aqui estavam impedindo ele foram as mesmas que Jesus falou: vai lá e traz ele para mim. Foi Jesus que te chamou aqui. Foi Jesus que te trouxe aqui. Ele está dizendo: ó, vem, coragem. Coragem. E como aqui nós vemos no versículo 50, ele foi até Jesus. Não deixa que ninguém te peça de estar com Jesus. Jesus, ele tem compaixão de você e ele vai te socorrer. Quem te socorre é Jesus. Quem te socorre é Jesus. Quem ouve o seu clamor é Jesus. No versículo 51, o texto aqui continua a nos apresentar o seguinte: e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: mestre, que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Pois bem, todos que estão aqui me ouvindo nessa noite, é um fato. Quem estava cego era Bartimeu do Jesus. O homem foi conduzido, levado por alguém. É como se ele precisasse de uma bengala, um guia. Mas por que diante dessa situação aqui leva Jesus a fazer uma pergunta dessa: o que queres que eu te faça? Provavelmente o homem estava até de olhos fechados, ou dava para ver nas suas pupilas que ele não tinha visão. Mas o que Jesus queria era ouvir dele que ele poderia ajudar, que ele poderia fazer alguma coisa por ele, que ele estava correto em clamar, que ele estava certo em ter fé nele, que ele estava, sim, com a convicção exata de crer naquilo que ele poderia fazer de todo o seu coração. Então, eu preciso de Jesus. Eu preciso. Eu acredito que você também. E é uma realidade que Jesus não precisa de mim nem de ninguém. Mas é um fato. Nós precisamos do Senhor. Então, meus irmãos, todas as vezes nós estamos diante do Senhor, todas as vezes nós estamos diante daquele que pode fazer algo por nós, o filho de Davi, aquele cujo seu reino não tem fim, aquele que governa para todo sempre, aquele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, não há espaço para orgulho. Não há espaço. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele não dá atenção para o coração soberbo. Mas Deus, ele dá graça aos humildes. Ele favorece os simples de coração. Ele socorre os pobres e os necessitados. Então que possamos nos humilhar copiosamente na presença do Senhor, para que Ele possa nos ajudar. Um coração humilde. Um coração humilde o Senhor não desprezará.
Você sabe o que é sentir dor. Você sabe que de repente está preso a uma enfermidade, ou tem que lidar com a doença, uma agonia, uma tensão psicológica. Mas Ele pode te ajudar. Como aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 33. Jesus então parou e o chamou. Ele perguntou: o que quer que seja feito? Imagina só. Eu não estou falando de mim. Esquece, quem sou eu? É como já diz o cântico: eu sou ninguém falando de alguém. Não é aquela pessoa importante. Não é aquela pessoa que tem gabarito, ou experiência, ou que tem posse, que pode realizar. Nós estamos falando de Jesus, o filho de Davi. Como aqui nós lemos no Evangelho de Mateus, o que aconteceu? Jesus parou. Jesus estava para chegar em Jerusalém, concluir a missão, para salvar todos nós. Ele para. Ele para. O clamor desse homem parou Jesus. Parou. Imagina só Jesus na frente, a multidão acompanhando aquele alvoroço. Eu vou chegar em Jerusalém, eu estou indo, vamos dar para parar. E alguém para Jesus. A fé que chama a atenção de Jesus. Como nós vimos aqui nos sermões passados. Como aquele oficial romano que chamou a atenção de Jesus. É a mesma coisa. Parar Jesus é chamar a atenção dele. Ele tem que ver sinceridade no seu coração. Ele tem que ver sinceridade no seu coração para que ele possa parar e te abençoar. O termo é para que ele possa se inclinar e dar atenção ao seu problema. Talvez você pensou assim: pastor, há anos atrás eu precisava de atenção dessa pessoa. Ela poderia me ajudar, era uma causa ali. Era uma enfermidade. Se ele pudesse me atender naquela época. E aí o que ele fez? Ele continuou a andar. De repente, simplesmente ele fechou lá o seu local de trabalho e falou: é minha hora de almoço. A minha agenda está cheia, não tem mais espaço para você. Eu tenho pastor, são coisas que acontecem. Mas Jesus não. Diante da missão que o Pai havia lhe dado, ele parou, deu atenção para esse homem. Como ele está dando atenção para você aqui nessa noite. Se você realmente tiver uma fé honesta, nessa hora os olhos do seu coração estão sendo abertos e você vai saber quem é o Salvador. Você vai saber o que ele é capaz de fazer. Você vai ver na prática o que ele pode realizar na sua vida. Então, Jesus é quem tem compaixão de você, Ele tem compaixão de nós aqui nesta noite, porque Ele quer nos salvar. O real interesse de Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 52, no versículo 52, do capítulo 10. Capítulo 10, 52, último versículo da narrativa. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus falou: a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te libertou dessa enfermidade. Não, Jesus, que? A sua fé te salvou. As escamas dos seus olhos espirituais caíram por terra. Muito mais do que receber o milagre, ele foi salvo por Jesus. Muito mais do que curar a sua enfermidade, muito mais do que libertar você, muito mais do que te dar saúde. Jesus, ele quer te salvar nessa noite. Irmãos, isso é fantástico, porque somente Jesus ele pode fazer isso. Mais do que recuperar a visão, Jesus ele quer dissipar as trevas do pecado dentro do nosso coração. O Senhor quer nos transportar do reino
o reino da luz do Filho do amor no Deus Altíssimo. O Senhor, Ele quer, pela fé, mudar a sua vida imediatamente. Glorifica ao Senhor pelo milagre que Ele está realizando na sua vida. Como eu disse aqui nos outros evangelhos, a palavra diz que Ele saiu glorificando a Deus e seguindo a Jesus. Jesus quer te mostrar o caminho. Ele quer abrir os olhos do seu coração para que livremente você possa passar. Não deixe de seguir Jesus. Não deixe que nenhum impedimento te pare. Vá com Ele. Vá com Ele, faça como Bartimeu, faça como todos os outros seguidores, faça como nós. O povo do Senhor, a sua igreja que tem o acompanhado, vai com Jesus. Não deixe Ele ir sozinho. Por quê? Jesus estava indo de Jericó para a casa de Zaqueu buscar um perdido. Da casa de Zaqueu para abrir os olhos do coração de Bartimeu e além da sua visão física, trazer salvação para esse homem que estava sentado no meio de canto à beira do caminho, precisando de ajuda. E ele iria dali para chegar até Jerusalém e subir na cruz para poder salvar a mim e a você da condenação das trevas do pecado. Então que você possa seguir a luz dos homens. E Jesus disse: todo aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você quer ter a luz da vida eterna, siga Jesus. Siga Jesus. Ele te conduzirá até as fontes da salvação. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado da nossa vida. Pai querido, muito obrigado por este momento. Te agradecemos por esta mensagem. Eu sei, meu Pai, que ela achou guarida em cada coração aqui. Neste momento eu sei, meu Pai, que vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor. Pai, te agradecemos por tudo que aqui foi realizado. Inclusive, ó Deus, por esse teatro de forma tão simples, mas de maneira assim, sem igual. O Senhor falou que o nosso coração de uma forma tão positiva e de uma maneira, Pai, tão clara a respeito daquilo que o Senhor está fazendo, nos levando, ó Deus, à liberdade, à salvação. Então, Pai, que o Senhor possa repreender todo o mal sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa também ter misericórdia e compaixão e ajudar cada um dentro das suas próprias deficiências e dificuldades. Que eu possa abrir as portas, ó Deus, que cada um precisa. Nos dê uma semana de paz e tranquilidade, que as duas consolações que o Senhor repouse sobre nós, hoje e para todos sempre. Nos leve em paz, assim como o Senhor nos trouxe toda a semana de vitória, no nome de Jesus. Amém?